Está no ar Papo Entre Irmãos, uma visão universalista sobre a espiritualidade. Apresentação: Leda Haraguchi. Almas benditas do Senhor, vós que estáis na intimidade de Deus nosso Pai e ansiosas, aguardais a hora abençoada em que as portas do céu se abram para que vós vindes a nós e responde às nossas súplicas. Vós que no convívio com os homens experimentaste as angústias e as aflições desta terra e hoje estáis na expectativa de gozar da mais plena felicidade da vossa união com Deus. Pede ao Pai alívio para os nossos sofrimentos e coragem para prosseguirmos em nossa caminhada para a casa do Pai. Vós que nesta vida colocaste vossa mão trêmula e fraca na mão forte e segura de Jesus Cristo e que caminhaste lado a lado com Ele através dos anos da vida terrestre e que hoje estais na feliz companhia do nosso Salvador junto ao Pai, fazei que o coração de Jesus infunda confiança e paz em nossos corações e ilumine o nosso espírito com sua divina sabedoria para que possamos caminhar tranquilo nas estradas tortuosas dessa vida até juntarmos-nos a vós no banquete celeste com a Virgem Maria e com todos os santos. Amém. Bom dia para quem está no Brasil, boa noite para quem está no Japão, para quem conectou agora. Você está escutando o Papo Entre Irmãos, meu nome é Leda Haraguchi, essa é a Rádio Agita Planeta, sabadão de sol maravilhoso aqui em São Paulo, capital. Nós tivemos aí então um feriado ontem, dia de finados aqui no Brasil, né? E esse feriado ele é comemorado, né, em vários países ocidentais. Eu quero, antes de adentrar o nosso tema de hoje, mandar bom dia para o pessoal que já está conectado desde cedo conosco. E quero também pedir desculpas porque eu estou um pouco resfriada e com certeza estão sentindo a minha voz um pouquinho aí afônica. Mas não é problema da rádio, eu estou super gripada e peço desculpas aí, mas eu achei importante apresentar o programa hoje, não só, né, pela nossa ausência aí na semana passada, mas também porque é muito importante a gente não deixar passar algumas informações aí para vocês, tá bom? Então, meu bom dia muito especial para quem está nos ouvindo. Primeiramente, eu quero falar bom dia para Conceição Tereniak, que está aqui do meu lado. Hoje ela está do lado mesmo, aqui sentadinha do meu lado. Falou que não vai fazer uma participação especial no programa, mas ela está aqui junto comigo para me apoiar. Se faltar a voz, aí eu peço auxílio para ela. Quero mandar um beijo para Vivian Medeiros e para o Alan. A Vivian também está desde cedo, ela falou que está tomando um café agora, que ela já fez diversas coisas, né? Já aproveitou bastante essa manhã e que agora ela vai curtir o Papo Entre Irmãos. Eu quero mandar um beijo para todos os meus irmãos e irmãs da Fraternidade Ogum Beira-Mar. Hoje na Fraternidade Ogum Beira-Mar tem trabalho espiritual. Para quem quiser conhecer a fraternidade, ela fica na rua Engenheiro Antônio Luiz Hipólito, número 248, Vila Dalila, Zona Leste de São Paulo. Estão todos convidadíssimos. Hoje o trabalho na fraternidade é com os pais e mães velhos, né? Hoje vai ter um trabalho bonito com as almas, até porque a gente está aí, né, ainda nesse clima, né, de finados, né, esse clima aí de saudosismo. Então é muito importante a gente não deixar de fazer esse trabalho bacana. E estamos na energia ainda, né? Muita gente fez muito trabalho para o Baluaê ontem, então a gente ainda está envolvido aí nessa energia. Então hoje a fraternidade tem trabalho com pais e mães velhos, estão todos convidados. Quero mandar um beijo pro Iverson, meu querido amigo. Quero agradecer que ele esteve na fraternidade, ele estava me devendo essa visita e no fim ele cumpriu. Iverson, sou muito grata pela sua presença, não só na fraternidade, mas também aí escutando o nosso programa todo sábado. Um beijo enorme para você. Isa de Pederneiras,
Ela tá dizendo assim: muito bom dia, minha amiga Leda, já estava com saudades, uma excelente programação e bora nos alimentar espiritualmente. E melhoras da gripe, estou na escuta. Muito obrigada, viu, Isa? Um beijo enorme para você. Quero mandar um beijo para a Monique. A Monique, ela conseguiu a conexão conosco através do nosso querido Roberto Kanashiro, né? O nosso querido Mano Perrengue, ele que indicou aí o nosso programa para Monique. Monique, um beijo enorme. Se você tiver dúvidas, se quiser comentar, manda um olá aqui pelo WhatsApp da rádio. Para quem quiser participar, você vai mandar um recado pro DDD 11 989256255. Vou repetir: DDD 11 São Paulo 989256255. Quero mandar um beijo para Giovana Haraguchi. Giovana, eu sei que você está tentando se conectar. Conecte, por favor. Quero você escutando o nosso programa. Quero mandar um beijo pro Edivan, para a Vera, que estão sempre conosco. Quero mandar um beijo para a Silvana, minha amiga querida. O Rogério Carnaval, que está sempre conectado conosco. A Elaine, que é a irmã do nosso pai pequeno lá da Fraternidade Agumberamar, a Delvan. Um beijo para Elaine, um beijo para Delvan, né? E assim, estou muito feliz em saber que todos vocês estão conosco nessa manhã de sábado, no meio do feriado, né? Mas é muito gratificante saber que eu tenho vocês aí na audiência. Bem, como eu estava dizendo, no dia 2 de novembro, na maior parte dos países ocidentais, né, ocorre aí um dos mais importantes rituais religiosos dentro da tradição cristã católica, que é o Dia de Finados, tá? Essa data, ela tem o objetivo principal de relembrar a memória dos mortos, dos nossos entes queridos que já se foram, né? E principalmente orar pela alma deles. De acordo com a doutrina católica, a alma da maioria dos mortos fica durante um período no purgatório, né, passando aí por um processo de purificação, e assim as almas necessitam aí de toda a nossa oração, né, da oração dos vivos, para que, né, Deus, através das nossas orações, interceda aí pelo sofrimento que elas estão passando, né? E nesse sentido que o Dia de Finados é conhecido desde a Idade Média como Dia de Todas as Almas, né? E automaticamente esse Dia das Almas, ele vem o que? Após o dia que a gente chama de Todos os Santos, que é o dia 1º de novembro. O cristianismo primitivo, lá no passado, ele veio aí crescendo através do quê? Do Império Romano. Então, assim, alguns costumes, né, que o cristianismo foi adotando, ele foi aí absorvendo de outras culturas, né, e foi aí criando a sua característica. O interessante era o quê? Na antiguidade, os romanos, eles tinham, né, esse costume de reverenciar, né, os antigos, né, reverenciar aí os antepassados, como a gente chama. Em Roma tinha-se o costume de enterrar realmente as pessoas, então tinha aquelas catacumbas subterrâneas, existem até hoje. Em Roma existem, lá na parte velha da cidade, ainda existem essas catacumbas que às vezes você não consegue mais visitar, até mesmo por uma questão de segurança, mas ainda existe. Mas os romanos, eles rezam, né, muito, né, para esses antepassados, e respeitam muito essa questão aí dos mortos. E obviamente a Igreja Católica, ela surgiu aí da cultura, ela foi criada aí dentro, né, da cultura romana. Aqui no Brasil, a gente tem o Dia dos Mortos, que foi ontem, né, que acontece, as pessoas vão no cemitério, levam flores, fazem a limpeza dos túmulos, né? Mas é diferente o nosso sentimento, porque muitas pessoas ainda vão aos cemitérios, isso eu estou falando num contexto geral, não para segmentos religiosos, que as pessoas ainda vão até lá e se lamentam muito. Eu particularmente adoro passear no cemitério. Desculpa, eu adoro passear no cemitério. Mas você tem que saber entrar e saber sair de um cemitério.
Você fazer um trabalho de Obaluayê num cruzeiro é revigorante, você sai de lá assim como se fosse uma nova pessoa. Mas assim, a finalidade de você entrar num cemitério para fazer um trabalho, né, para fazer uma oração para Obaluayê é diferente de você ir até um cemitério, um velório, para se despedir de um ente querido. Então, obviamente, né, o sentimento que nos leva até lá, ele é completamente diferente e automaticamente a energia que a gente vai captar é outra. No dia de ontem, os maiores cemitérios aqui de São Paulo lotaram, né? Eu vi nos telejornais, inclusive, alguns segmentos religiosos que foram até para conversar, dar consolo para as famílias, né? Como existem segmentos religiosos que não é indiferente esse dia, né? Como se não existisse, é um dia como outro qualquer. Aqui no Papo Entre Irmãos a gente respeita todos os entendimentos. A gente respeita a forma das pessoas pensarem e aqui a gente está para esclarecer. Justamente porque às vezes a gente fala, nossa, meu vizinho tá dando uma festa com pagode e churrasco pleno dia de finados, né? É a mesma coisa da Sexta-feira Santa católica, que ninguém pode comer carne vermelha. Eu acho que dentro daquilo que a gente acredita, né, cada religião tem um fundamento para aquele tipo de atitude, ela deve ser respeitada. Então eu respeito. O respeito é o que mais a gente prega aqui no Papo Entre Irmãos. Então, a gente sabe que algumas pessoas entendem como um dia como outro qualquer. Enfim, né? Porque dessa introdução aí no Dia dos Mortos. Aqui no Brasil, né, a gente vai até lá. Olha, eu acho, sinceramente, que muitos brasileiros, depois que ele enterra um ente querido, vira as costas, dificilmente vai visitar. Né? Normalmente quem vai são os religiosos mais afincos, vai até lá, limpa o túmulo, visita. Eu falo por mim, eu mesmo, depois que eu me despeço de um ente querido no cemitério, eu não se eu falar pra vocês que eu fui, eu tô mentindo. Retornar pra ir limpar túmulo, saber como tá, não. A gente sabe que aqui, depois de um tempo, a gente tem que retirar, tem que fazer, e às vezes a gente acaba delegando isso até pra outra pessoa, justamente pra não se envolver, né? Porque a minha concepção de vida após a morte é diferente. Eu acredito que aquilo ali é um ciclo que se encerrou, a pessoa, o espírito dela foi ali recolhida, seja para um hospital, seja para uma escola, e depois daquilo ela iniciou o ciclo de evolução espiritual dela, onde a minha função como encarnada é o quê? Não ficar sofrendo, para que ela não receba essa energia, né, do meu sofrimento, pedir para que essa alma evolua cada vez mais, receba aí a minha positividade. Isso, minha opinião pessoal, Leda Haraguchi falando, tá? O que eu faço? Eu vou orar para essa pessoa, para que ela tenha a evolução espiritual dela, que ela receba o tratamento necessário, porque enquanto eu fico me lamentando, né, sobre a morte, porque você vê pessoas que perdem entes queridos, obviamente, gente, ninguém tá falando em esquecimento, a gente tá falando em sofrimento profundo, pessoas que desejam até a própria morte para poder se juntar ao ente querido. Isso não existe, né? Você tem aí o seu plano divino preparado para você e você tem aí o seu momento. Não adianta você desejar a sua morte, achar que você vai encontrar, né? Porque não vai acontecer, a não ser que, assim, tenha uma misericórdia divina muito grande na sua vida, porque se a pessoa se foi e você ficou, alguma coisa para concluir nesse momento da sua vida, aqui no planeta Terra, você ainda tem. Então a gente tem que fazer o quê? Se comprometer a fazer o melhor possível, reforma íntima, ser uma boa pessoa, para que Deus nos conceda, no momento do nosso desencarne, a possibilidade de reencontrar os entes que nós amamos nessa vida, né? E automaticamente aí é o que eu acredito, né? Reencarnação, evolução, eu acredito dessa maneira. A Débora da Fraternidade Ogum Berabar mandou um áudio. Eu quero saber, Dé, escreve pra mim, esse áudio é pra mim ou eu posso passar aqui direto no programa? Só me avisa se ok, porque às vezes eu passo e não é, né? E por que de tudo isso, né?
como a gente falou, os católicos acreditam que as almas elas ficam ali no purgatório. Como nós, né, eu acredito em reencarnação, eu sou espiritualista, sou umbandista, mas eu acredito na doutrina dos espíritos, né? Acredito muito mesmo que existe aí o Vale dos Suicidas, existem hospitais, existem colônias espirituais, né? Eu já recebi inúmeros recados de entes queridos de colônias como Fabiano de Cristo. Então, assim, são provas que a espiritualidade me trouxe de que realmente existem esses segmentos, como também, para quem teve a oportunidade de ler, agora eu não me recordo o nome do livro, mas ele fala assim, que dependendo, o plano espiritual cria, né, para desencarnados de cada segmento religioso, o seu pós-morte ali para ser recebido conforme aquilo que ele acredita, para não chocar o espírito depois do desencarne. Então eu acredito muito nisso, porque imagina, né, você é super cristão, rejeita aí religiões, que é afro, chega lá num pós-morte, tem um monte de orixá te esperando, você vai ficar chocado. Então eu não acredito nisso, eu acredito que Deus é misericordioso, ele já criou diversas religiões, porque os seres humanos são diferentes e cada um, né, se identifica com o seu segmento. E a partir dessa vida aí para a próxima etapa da nossa evolução espiritual, ele vai sim preparar para a gente todo um plano ali para receber. Então eu acredito que tenha colônias especiais para receber católicos e por aí vai, dentre os judeus e por aí em diante. Bem, eu não sei se vocês repararam, mas a minha musiquinha de entrada, ela foi uma musiquinha, uma música que é o mariachi, que é de comemoração aí mexicana, que é justamente uma música comemorativa do Dia dos Mortos, tá? Então, assim, ela é muito animada, eu adoro mariachi, e essa música, ela vem falar justamente isso, que o Dia dos Mortos no México, ele é um dia para celebrar com alegria, porque os mortos têm a outorga de retornar ali para visitar os seus entes queridos. Ontem eu tive a oportunidade de assistir com o Nicolas um desenho animado que até foi premiado agora nesses últimos prêmios, se eu não me engano, Emmy Internacional, que é o Viva a Vida, eu esqueci agora o nome, meu Deus do céu, hoje eu tô demais. Deixa eu ver, acho que eu anotei. Viva a Vida é uma Festa, o nome do filme. É um filme não, é um desenho animado muito legal que conta a história, né, de um menino que não acredita. Os mais velhos falavam assim da importância, né, do Dia dos Mortos ali no México, e ele falava, eu não acredito nisso. E aí ele tem uma prova da espiritualidade, né, da importância daquilo. Tá, e assim, a mensagem do filme, ela é muito bacana, porque ela fala muito de perdão, ele fala muito de você entender o que aconteceu, resgatar os seus problemas do passado, entender o que acontece na sua vida no presente, e essa mensagem é bacana, e isso com muita festa e muita alegria, não só por parte dos encarnados, como dos desencarnados. Então, assim, fica a dica, o desenho maravilhoso. O Nicolas não queria assistir comigo, ele falou assim, esse é desenho de criança, não vou assistir. No fim, ficamos até tarde assistindo, porque eu queria assistir justamente para o programa, e foi assim fantástico. Ele falou ainda, vamos assistir de novo hoje, porque, não, ele falou assim, quando eu morrer eu quero ir para um lugar desse. E assim, é muito bacana, eu super recomendo. Quero aproveitar e mandar um beijo pro André Tereniak, que escreveu: bom dia, né, escuta, e perfeita explanação feita agora, muito bom, também assistimos o filme ontem, muito bom mesmo, né, André, é uma gracinha de filme, tá passando também na TV a cabo, é uma graça mesmo esse filme. Enfim, né, eu queria focar o nosso programa, né,
pesar aí, porque ano passado eu já falei do finados, né, no Brasil, a gente falou sobre o trabalho das almas, falamos sobre o Obaluayê, inclusive está disponível esse programa no nosso canal do YouTube, tá escrito Finados, e eu queria colocar um contextinho um pouquinho diferente e aprofundar um pouco mais. Então, assim, essa comemoração, a gente vai falar comemoração mesmo, né, do Dia dos Mortos, que acontece no México, ela vai do dia 31 de outubro e vai até o dia 2 de novembro, tá? Eles enchem as cidades com caveiras coloridas, muitas flores, os cemitérios são todos decorados com cores vibrantes. E assim, você acha na internet inúmeras fotos dessa comemoração. Pode parecer estranho que alguém faça tanta festa aí, como eu disse anteriormente, né, em relação ao Dia dos Mortos, né, para falar aí dos finados. Mas essa festa, ela teve origem lá no México desde as civilizações astecas, né? Então, quando os espanhóis chegaram no México para colonizar, já se depararam com essa comemoração. E eles comemoravam lá na época dos astecas, Dona Conceição, que está aqui me ouvindo, assim, um mês. Hoje são 3 dias, mas lá naquela época, quando os espanhóis chegaram, era um mês de festa para celebrar aí o Dia dos Ancestrais, o Dia dos Mortos, né? O povo asteca acreditava realmente que os ancestrais, eles faziam essa visita, né? E aí o povo mexicano não se deixou, apesar aí de todo o conflito, né, na colonização aí, eles não deixaram se perder esse costume, né? E o resultado dessa mistura toda religiosa, porque os espanhóis levaram o catolicismo aí, né, pro povo mexicano, saiu o quê? Saiu altares. Eles colocaram a imagem da Virgem Maria, eles fizeram o que a gente chama de sincretismo, né? Que a gente usa muito aí no espiritualismo. E aí, eles faziam o quê? Eles faziam um altar maravilhoso com a foto desses ancestrais, muitas flores, e colocavam ali exatamente o que eles gostavam, tá? Tem gente que acha que essa celebração mexicana tem a ver com o Halloween, que acontece lá nos Estados Unidos, né? E abre um parêntese, né? O Halloween, ele não tem nada a ver com a festa dos mortos no México. O Halloween, ele tem uma origem totalmente diferente, ele tem uma origem celta, abrindo um parêntese aí, inclusive eu tenho uma amiga, a Thaís, um beijo enorme pra Thaís, às vezes ela tá escutando, que falou, Leda, você podia falar do Halloween, né? Mas é complicado eu pegar e falar um programa só sobre ele, porque, na verdade, ele pega do dia 31 e até o dia 1º de novembro, onde, né, lá, antigamente existia um festival que se chamava Samhain, uma coisa assim, e que significa o fim do verão, e os celtas comemoravam, né, com isso. E daí foi misturando, e chegou nessa versão Halloween que a gente conhece hoje. Mas eu gostaria de focar porque a mensagem da comemoração do Dia de los Muertos do México, ela é muito bonita, ela é positiva, e ela vem aí para quê? Para justamente passar, né, a ideia para os jovens da necessidade da gente entender o nosso passado, quem nós fomos, as nossas origens e saber construir o nosso futuro. Então é diferente da gente pegar uma cultura, né, que inicialmente super bacana, a celta, que comemorava aí o fim do verão, as plantações, etc., do que hoje é colocado aí, né, da criançada vestida de monstro pedindo doce, que é totalmente assim desvirtuada, né? Não que eu ache ruim, eu acho bacana, acho bonitinho, cansei de ir em festa, não tenho preconceito nenhum com o Halloween, acho muito legal.
tá? Mas eu acho que a mensagem da festa dos Los Mortos no México, ela tem um fundamento espiritual maravilhoso. Tanto é que ela é uma festa tão bonita que a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, já declarou essa festa como um patrimônio da humanidade. Então, assim, gente, se eu pudesse, com certeza faria uma viagem só para conhecer essa festa, sentir essa energia, né? Imagina aí você ir lá e sentir realmente, porque eu penso assim, o inconsciente coletivo, ele gera uma energia, né? E eles falam o seguinte, que quando você faz esse altar e coloca a foto do seu ente querido com o que ele gosta de comer, com as flores, você está criando um portal que autoriza esse ente, né, a retornar para a Terra para visitar, né? Porque ele não está esquecido, então ele tem um momento aí de interagir. E ele interage através de muita festa, que é o que a gente fala. O problema é quando a gente lembra do ente querido com tristeza, né? Com o coração aí apertado. Então não é bom. E por isso que lá no México é tudo feito com muita festa, muito carinho, comida que esses entes queridos gostavam, né? Que eles chamam de oferendas lá também. E tudo isso, né, gira uma energia muito positiva, né, muito forte, né, de conexão aí com o plano espiritual, porque a gente não, apesar deles acreditarem que esses espíritos, né, estão ali em um lugar semelhante com o purgatório, vamos assim dizer, que não é o que muitos espíritas e espiritualistas acreditam, nós acreditamos que eles vão para planos aí para evolução ou reencarnam, mas eles acreditam que enquanto eles estão ali e a família está vibrando por eles, eles estão o quê? Eles estão recebendo a positividade aí de todos nós. Eu quero mandar um beijo para o Márcio Haraguchi, que está dizendo bom dia, boa noite, estou na escuta. Gente, desculpa. Eu quero mandar um beijo para minha cunhada Giovana Haraguchi, a minha querida Melissa Haraguchi, que está escutando o programa. Meme, a tia te ama. Obrigado por escutar. Deixa eu ver aqui. Juliana Tereniak. Bom dia, Leda. Uma farmacêutica no hospital em que eu trabalho estava me falando que na religião dela, o budismo, eles comemoram o aniversário de morte, que quando completa 1 ano da morte de um ente querido, eles fazem uma festa. E aí, todo ano, eles fazem uma reunião para comemorar a passagem e elevação espiritual do ente querido que morreu. É verdade, viu, Ju? Inclusive, eu estava falando agora do Roberto Kanashiro, que é um apresentador aqui da rádio, que está no Japão, e ele é budista. E a gente sempre chama o Roberto para comentar. E é verdade. Depois que eu explanar essa questão do México, eu vou falar como funciona rapidinho lá no Japão essa questão, porque o dia é diferente, né, de comemoração, mas é interessante a gente falar de como acontece, o sentimento, né, que envolve, porque é muito bacana, a gente comemora a evolução espiritual, né, então é realmente assim, é uma filosofia de vida muito bacana, sabe? Então, vale a pena. Deixa eu ver, a Isete Pederneiras mandou um áudio, deixa eu ver aqui. Ixi, o áudio da Isa não tá indo. Eu penso assim também, como você, né? Depois desse, vamos chamar aqui, né, essa vida terrestre no plano A, vai, um exemplo, plano A, e acabou, né, sim, né, a gente sabe que pode ser, né, se terá, assim, realmente uma vida após a morte, ou um outro mundo, né, diferenciado com isso que a gente vive, né, não sei, mas eu, particularmente, olha, depois desse plano terrestre, eu gostaria de ficar quietinha se um dia não existir mais, um dia não estiver mais entre nós, entre vocês. Eu gostaria, porque tá difícil hoje em dia. Tá difícil a comunicação entre pessoas, né? Até tem parte na Bíblia que fala, né, que nos últimos tempos teremos dias difíceis e críticos de suportar
a gente está tendo isso, né? Os dias difíceis e críticos, né? E pessoas não entendem mais umas às outras. Então, eu penso, mas tá até quietinha, aonde me enterrar, que eu tô ali bem quietinha, boazinha, se possível for. Tá muito difícil. Mas eu acredito também, né, num plano B existencial, né? Eu já também perdi meus entes queridos e a vontade imensa que eu tenho é me reencontrar, né? Mas se tudo for na calmaria, tudo for assim, num plano B mais gostoso, né? Do que a gente vive, sem dor, sem tristeza, sem, né? Mas enfim, né? Então eu acredito assim, né? A gente tá aqui e um dia saberemos que iremos e aí é com o nosso Pai Celestial, né? Pelo nosso merecimento. Isa, ó, eu vou discordar com você a primeira vez no programa, hein? Você acha que Deus criou um ser tão formoso, tão maravilhoso, para ele ter uma única existência e virar pó? Lá na Bíblia também está escrito: do pó vieste, ao pó retornará. E tanto é que a Igreja Católica acredita nisso, né? Que a ressurreição é feita até da própria carne. Não criticando, mas é que eu tento fazer uma interpretação maior do que foi escrito, né? Porque era limitado mesmo ali até o vocabulário das pessoas daquela época. E eu penso que Deus, ele não ia criar um ser tão maravilhoso, inteligente, para ele não evoluir, ele ficar paradinho. Né? Realmente, eu acredito que a Terra é um planeta em evolução e as coisas não estão fáceis, tá? Pra ninguém, tá difícil em todos os sentidos. Mas que a gente tem, e tá escrito, ninguém recebe um fardo maior do que pode carregar. Então pode ter certeza que todas as provas que você recebe, tudo aquilo que tem de dificuldade na sua vida é para fazer você evoluir como ser humano. Quando você tiver a oportunidade de desencarnar e para qualquer lugar desses que eu falei, porque eu acredito que existe aí um plano espiritual específico para aquilo que você acredita, Isa, que você vai ali encontrar as pessoas e vai conseguir entender muitas das dificuldades que Deus colocou na sua vida, entendeu? Eu acredito, principalmente em questão familiar, que a gente encarna num meio. Não é assim, todo mundo é espírito evoluído, a gente se ama, não. A gente encarna entre pessoas que a gente teve problemas seríssimos, porque nós somos obrigados a nos amar, porque somos uma família. Então, às vezes, de pai para filho, mãe para pai, filha para mãe, são inimigos, assim, mortais. Pessoas que tiveram aí grandes conflitos, né? Mas que nessa encarnação tem um amor filial, tem um amor divino que vai além, né, pra gente aí se perdoar. Tanto é que é uma coisa que eu falo sempre em todos os programas, e o Mauro Sérgio, ele sempre fala, eu adoro quando você fala isso, que Deus nos deu a esponja do esquecimento justamente pra gente não lembrar. Imagina a gente estar dentro de casa, você aí com seu filho, que você ama, que você coloca aí nas redes sociais toda a sua admiração, seu carinho por ele, e você saber que essa pessoa que você tanto ama foi uma pessoa que você fez muito mal na sua outra encarnação. Como é que você ia se sentir? Você ia se sentir muito mal. Então Deus, né, ele passa essa esponja de esquecimento, que para quem quiser saber mais sobre isso, tem um programa super bacana que eu falo sobre Nana Buroquei ou Baluaê no nosso canal do YouTube, que faz, né, a gente esquecer do que aconteceu para recomeçar do zero. E você só começa cheio de amor, porque a gente já nasce, nosso filho já nasce e a gente já ama esse filho. Então você vai esquecer o que levou vocês a esses conflitos do passado. Então eu acho assim que a administração divina, a ordem divina, ela é muito perfeita. E de forma alguma Deus ia querer a gente parado sentadinho no cemitério, né, esperando ali alguma coisa acontecer, né? Eu acho que nós somos seres muito divinos para isso, né? A gente tem um plano maior na nossa vida. Então, Isa, dessa vez eu discordo de você. Eu não acho que você vai ficar sentadinha no cemitério esperando, não. A Débora, deixa eu ver o que ela falou aqui.
Oi, Leda, tudo bem? Estou ligando para você para te parabenizar pelo programa e dizer que, mesmo gripada, você está muito bem. Muito obrigada, sua linda, viu? Obrigada mesmo. Olha, vou te falar, já dei umas tossidinhas aqui, não tá fácil não. Tem hora que eu acho que a voz vai faltar, mas estamos firmes e fortes. Bem, vamos continuar um pouquinho aí com o nosso tema, né? Então, o que acontecia? Como eu falei, os astecas acreditavam, né, que criavam-se portais e que esses antepassados voltariam ao mundo dos vivos, né? E esses portais eram feitos desde lá pelos astecas com imensos arcos de flores, com sementes, e eles já também faziam esses altares, né? A Igreja Católica, conforme foi colonizar lá a região, eles fizeram o quê? Eles cortaram um pouco isso. Então, o que aconteceu? Eles meio que adaptaram, né, para o dia que já era celebrado pela Igreja Católica, que era o dia dos mortos, né, o dia de finados. E aí, o que eles faziam? No dia 1º, que era o dia de Todos os Santos, né, que aqui no Brasil todo mundo ficou falando que era o dia dos homens, só que não, né, dia de Todos os Santos, é comemorado no México o dia de Los Angelitos, que significa o dia dos anjinhos em português, que era dedicado apenas o quê? Para aqueles que morreram na infância, né? E o dia 2 já para os adultos. Por quê? Acreditam que quando tem o desencarne de uma criança, ela já vai para um outro plano, porque ela teve ali, né, uma evolução, ela cumpriu a missãozinha dela já de pequenininha e cortou, então ela não vai para o mesmo lugar que esses espíritos aí que desencarnaram mais velhos, tá? São lugares distintos, comemorações de dias distintos, porque as crianças desencarnando se tornavam anjos automaticamente, segundo aí o que acreditam os mexicanos, né? E no dia 2, que é também aqui é finados no Brasil, que comemora-se aí então o falecimento dos adultos, né? E inclusive é regada essas festas, gente, com muita tequila, muita bebida, porque é comemoração mesmo, né? Eles fazem festa, muita comida. Em algumas regiões do México, se tem o costume, inclusive, de abrir as tumbas dos parentes, limpar os ossos nesse período de festa, e eles recolocam tudo bonitinho no final da celebração, né? E nesse sentido, os mexicanos, gente, eles dão uma aula, né, para o mundo de como lidar com a morte, né? Eles passam a mensagem aí de que você tem que celebrar a morte, né, da seguinte maneira: pegar tudo aquilo que esse antepassado, essa pessoa fez e colocar presente na nossa vida. Então é muito importante a gente fazer os nossos filhos saberem quem foram os nossos pais, nossos avós, né, para saber a origem. O indivíduo é fruto do meio que ele vive. Com certeza hoje eu carrego as características das pessoas que me criaram e que meu filho não teve oportunidade de conhecer. Meus avós, por exemplo, não só os paternos como os maternos também, né? Meu filho não teve oportunidade de conhecê-los e eu tenho certeza que hoje a criação, a educação que eu dou para eles advém aí do que eles me repassaram. Não só na questão, né, de caráter, mas também na questão religiosa. Eu já em diversos programas falei que a minha avó era filha de Maria, todas as minhas tias, elas são consagradas a Maria, minha mãe é Conceição Aparecida, todas são Aparecida, meu tio querido é José, no segundo nome, né? A minha querida Vivian, que eu espero que esteja escutando, ela é Vivian Maria, porque ela também foi consagrada a Maria. Eu não fui, porque já entrou aí a junção com a religião católica, com o japonês, então meu pai não ia querer ler da Maria, né, Haraguchi. Mas aí eu tive o quê? Eu tive a oportunidade do meu nome ser escolhido pelo meu avô paterno, né? Então, muito legal. Eu tô parando assim porque
meu celular não para de receber mensagens do programa. Enfim, é muito bacana. E a Vivian escreveu assim: nossa, que legal, sou consagrada a Maria? Com certeza, minha filha. Você não sabia? Então fica aí. Todas as mulheres da nossa família, elas foram consagradas a Maria desde o início. A minha avó, como eu disse, era filha de Maria. Ela era uma benzedeira fantástica. Ela era uma médium vidente que eu nunca vi igual. Ela via, ela conversava, né? Ela tinha aí toda aquela questão por ter uma miscigenação com índios, né? Se não me engano, a mãe dela era bugre e o pai era português. Então ela tinha aí a questão das ervas, tudo isso muito misturado. E eu falo, você acha que essa minha ancestral não influencia diretamente nas minhas opções hoje? Com certeza. Idem os meus ancestrais por parte do meu pai. Minha avó nasceu em Nagasaki, meu avô era de Hiroshima, tiveram uma história de vida fantástica, tiveram que sair do país deles para vir recomeçar uma vida aqui no Brasil, uma história de luta, de força, criaram aí inúmeros filhos, todos eles, bem ou mal, né, já cumprindo sua missão aí, ou encarnados ou desencarnados, mas todos eles aí criaram pessoas de bem e com certeza isso influencia na nossa vida. E reverenciar esses ancestrais, fazer uma oração a eles, seja no dia de finados ou em qualquer outro dia, né, durante aí a nossa vida, é uma forma da gente agradecer a oportunidade que Deus nos deu de ter pessoas maravilhosas que nos trouxeram coisas bacanas para a vida. E assim, né, gente, é muito bacana, concluindo aí só essa questão aí da festa dos Los Mortos, né, depois que eu quero falar um pouquinho de como é aí a celebração no Japão, que a gente sempre vê uma figura que todo mundo postou na internet ontem, eu acho mais bonitinho do que as figurinhas de Halloween. Eu amo bruxas, aliás, eu tenho uma amiga que eu acho que se ela estiver ouvindo, né, que ela é uma pessoa que estuda aí, que é a Silvana. Silvana, se você estiver me ouvindo e um dia você quiser, né, participar de um programa para falar aí sobre as bruxas, sobre as wiccas, como é feita, todo mundo fala, a gente tem um pouco de bruxa? Sim, porque as bruxas, elas manipulam elementos da natureza, ervas, né, não é aquela coisa da magia Harry Potter. Gente, veja, não estou criticando, adoro Harry Potter, sou fã do Harry Potter, mas tem aí toda uma ficção envolvida, mas eu acredito em manipulação de erva, força da oração, né, evocação de determinadas falanges para ajudar. Então eu acredito em tudo isso. Então, a partir do momento que a gente foca o nosso pensamento, evoca uma determinada energia para fazer um determinado trabalho, seja ele para o bem ou para o mal, aquilo vai acontecer, gente, né? O que a gente sempre fala, que os espíritas acreditam, pensou, plasmou. Imagina a gente focar elementos da natureza, velas, né, com uma forte vibração, aquele pedido fervoroso, entendeu? Você acha que não vai acontecer? Lógico que vai acontecer, gente. A mente humana, ela propaga uma energia muito forte na nossa vida. A gente é aquilo que a gente pensa. Então a gente tem que pensar positivo, né? E aí, uma das figuras mais conhecidas aí, né, na celebração dos Los Mortos do México é a da La Catrina, né, que é aquela caveira bonita, feminina, que tem muitas flores no cabelo, ela tem um chapéu enfeitado. E o interessante dessa figura, eu fiz questão de pesquisar, falei, poxa, todo mundo posta e a gente não sabe que tem um símbolo, né? Tudo que a gente cria, um símbolo na nossa vida, uma tatuagem que a gente coloca, uma imagem, a gente está se conectando a uma energia. E essa figura da La Catrina, ela é o quê? Ela é uma mulher de sociedade, ela tem um símbolo na roupa dizendo que ela era uma mulher da alta sociedade e representa o quê? Que a partir da hora que a gente morre, que não tem diferença, que cai por terra, né, o título social, o dinheiro. Então, assim, a mensagem da La Catrina, de tudo que assim, foi o que eu falei, a mensagem da Festa dos Mortos, né, no México, ela é muito bacana por isso, porque ela fala justamente que, gente, quando a gente morre, não tem título, não tem dinheiro, não tem diploma que vai conosco. Nós somos todos iguais. E quando a gente vê, eu acho até que no post, né, do programa que eu fiz, eu coloquei uma foto da Catrina, né, da La Catrina,
E essa imagem que todo mundo postou, ela representa isso. E às vezes as pessoas publicam, comentam e não sabem, não fazem a menor ideia do que significa isso. E ela significa justamente isso, que a pessoa ela pode estar dentro da sociedade, dinheiro, tudo, que quando morre, isso não existe mais, acabou. É para lembrar realmente que as diferenças sociais não significam nada diante da morte. É justamente isso que representa a imagem da La Catrina no México. Então, assim, eu acho que a mensagem positiva dessa festa, uma que eu sou apaixonada pelo México, pelos mariachis, sou muito fã, acho divino, um povo maravilhoso, e você tem ideia, né, de que eles conseguem pegar um momento tão... que muitas vezes a gente acaba, assim, melancólico é a palavra, a gente fica, né, você pode ver que ontem foi um dia meio assim, tava sol, tudo, mas foi um dia meio melancólico, porque as pessoas, elas, por mais que elas não seguiram até um cemitério, mas elas acabaram lembrando aí das pessoas que perderam, é muito automático, né? A própria mídia nos levou, né, a fazer essa reflexão, levar esse saudosismo, mas aí a gente já sentiu que o clima ficou diferente, a vibração energética, né, do dia fica diferente, e aí com essa manifestação, essa festa maravilhosa, né, no México, muda totalmente a ideia, né, dessa energia. Por que eu falo muito de energia, gente? Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Domingo à tarde. Vocês já repararam que domingo à tarde a vibração do dia fica diferente? Fica um pouco mais densa, a gente fica um pouco mais cansado, a energia muda. Por quê? O inconsciente coletivo tá vibrando assim, nossa, mas já é domingo à tarde? Nossa, mas amanhã eu vou ter que trabalhar? Por que segunda-feira de manhã é um dia péssimo? O metrô para, o ônibus está lotado, as pessoas estão no trânsito irritadas. Por quê? Porque todo mundo já começa a vibrar, nossa, não acredito que é segunda-feira. E o inconsciente coletivo gera essa energia negativa aí envolvendo tudo, né? Então, assim, é muito importante a gente saber vibrar a nossa vida, os nossos desejos, os nossos sentimentos. Lá no Japão, o dia de finados, que é conhecido como Obon, e os meus queridos ouvintes, né, do Japão que estiverem me ouvindo, se eu estiver errado, me corrige, ocorre dia 15 de julho, tá? Então, assim, é outro dia, outro momento, né? O Oriente muda totalmente. No dia de finados, no Japão, muitas famílias, que eles fazem? Eles visitam os túmulos de parente a fim de orar pela felicidade das almas desses ancestrais, né? E esse costume, ele é de origem, respondendo aí para Juliana, de origem budista, né? Porque conta a história aí que um aprendiz, né, de Moruken, né, ele era um aprendiz de Saka, quem entende aí, né, que é o fundador do budismo, né, ele via o sofrimento aí de uma mãe que caiu no inferno, e seguindo o conselho aí desse Saka, que foi o que originou o budismo, ele orou demais no dia 15 de julho pela ascensão da sua mãe para o céu, né? Então aí, no dia 13 de julho, as pessoas também já começam a colocar altares, colocam velas, frutas, verduras, né? E mais ou menos semelhante com o que acontece no México, para os ancestrais, né? Porque acredita-se também que eles recebem uma outorga para que nesse período, inclusive o Obon é o que a gente chama de feriadão de verão, né? Brasileiro adora, vai para a beira do rio, vai para a praia, faz churrasco, é uma festa. E o japonês, gente, fica recluso em oração, porque sabe que vai receber aí a visita do seu ente querido, seu ancestral, né, em suas casas. Então, assim, com o tempo, quando a gente chega lá e é meio leigo, a gente curte a doidada esse feriadão. Mas aí a gente começa a perceber que ele é um momento de oração, reflexão. E assim, eu tive a oportunidade de morar lá
por 8 anos. E a energia nessa questão espiritual no Japão, ela é muito forte, gente. Vocês não imaginam, assim, a energia que é esse período. Você sente realmente que essas pessoas estão ali. E uma coisa que eu gosto de levar em consideração, que são 2 tópicos que um dia eu pretendo fazer um programa. É sobre, primeiro, no Japão tem-se o costume, né, da cremação. E a cremação, ela é realmente, assim, para alguns espíritos que não estão preparados, né, de certa forma, meio brusco, né, depois do desencarne, logo em seguida você aí se queimar. Então eu acredito que o espírito acaba ficando um pouco ali perdido em determinado período. E outra, foi uma região que teve muita batalha interna, né? A gente tinha ali os samurais, que eram muito, muito severos, eles tinham rigidez, ali eles têm muito costume de suicídio, né? Então, assim, eu acredito que espiritualmente ali tem muito irmão espiritual ainda para ser resgatado, para ser tratado, e energeticamente a gente tem que se cuidar muito aí no Japão, porque senão a gente acaba sentindo aí o sofrimento desses irmãos e irmãs. E aí, então, entre o dia 14, né, 13, 14 e 15 de julho, as pessoas costumam visitar os túmulos, né, vai até os templos para os monges budistas fazerem oração, lavam as lápides, tiram aí os capins, fazem aquela limpeza, igual mais ou menos a gente faz aqui. Né? Existem também japoneses que acreditam, que têm a superstição de que não devem eliminar musgos, sujeiras encontradas na lápide, né? Então eles deixam ali, decoram em cima, colocam incenso, né? E deixam ali do jeito que está. Eles acreditam que não deve mexer. Você vê como tem a variação. Tem gente que prefere limpar e tem gente que não. E finalmente, no dia 16, para encerrar o festejo aí, todo mundo acende uma fogueira, né, para as almas dos mortos, para que eles retornem com segurança, né? Essa fogueira, ela é, assim, muitas cidades fazem essa fogueira. Tem cidades que fazem queimas de fogos muito bonita no verão, né, para que esses espíritos encontrem o caminho e sigam aí para o plano espiritual depois de receber aí as oferendas, os agradecimentos da sua família. Quando morre um membro de uma família, o primeiro, né, o bom, após a sua morte, ou seja, o primeiro feriado, a família dispõe assim uma lanterna, né, na casa e convida os amigos para jantar, né? E aí esses convidados, eles levam, né, artigos que são oferecidos para esse ente querido, né, que deixou, ou seja, o primeiro obon, sabe que vai ser a primeira visita desse espírito, né, e aí vai ali receber, e a família vai cultuar, vai fazer a comida que a pessoa gosta. Então, assim, é muito semelhante ao que acontece no México, mas é em outro período do ano, né, e também lá no Japão, os templos, né, eles fazem aí diversas orações, eles abrem, né, as casas para os templos, né, para que os japoneses possam ir até lá e fazer as suas orações, né, e agradecer ou dizer o quanto sente saudade desses entes queridos. Então, assim, é muito semelhante à comemoração e todas elas têm uma mensagem muito bonita, que é a mensagem de deixar a pessoa, né, libertar a pessoa para ela conseguir agradecimento, né, aquela tristeza, fica aqui, eu vou morrer, sem você eu não vivo, fica aqui, nunca façam isso, né, porque o espírito sofre demais, né, a gente sabe que é difícil, a gente tem que ter um grande período, é fácil falar, né, só quando a gente perde alguém que a gente ama realmente, um ente querido, que a gente sabe quanto tempo demora pra gente ter esse desapego, né? Mas se a gente conseguir, é um grande passo para a nossa evolução e para a evolução desse espírito. A Vera Tereniak está falando assim: bom dia, estamos na escuta como sempre, muito aprendizado. Vera, que bom que você gostou, é sempre um prazer saber que vocês estão nos ouvindo, né? E o Papo Entre Irmãos é isso aí, né? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, né? Da questão do dia de finados. Tentei ir para um viés não, como eu disse, não voltado
pro espiritualismo, para a questão de Obaluaê, os trabalhos que são feitos nessa época, que são diversos, porque, como eu disse, tem uma energia, tem um inconsciente coletivo, né, que envolve. Então, dia 31 de outubro é um dia que sim, você vê muita gente fazendo muito trabalho no cemitério, que é maravilhoso esse descarrego, pedindo para as benditas almas levar esses irmãos espirituais, né? Suas orações para esse período, gente, hoje é dia 3 de novembro. Então, que esse mês que se inicia, gente, falta 2 meses aí para acabar o ano, né? Que a gente está iniciando um novo ciclo. E como também vai, digamos, nas religiões celtas, né? Que fecha-se um ciclo, lá acaba o verão, aqui é diferente, é completamente diferente, mas vamos pensar em inícios e finais de ciclos. Estamos encerrando um ciclo energético e vamos iniciar outro. Então, que Pai Obaluaê, as santas almas, né, que elas levem, né, esses irmãos espirituais, curem quem tiver que ser curado, né, que eles possam aí alcançar suas evoluções espirituais, que esses entes queridos, né, que tiveram a oportunidade de nos visitar, né, que eles também recebam o nosso abraço afetuoso, a nossa positividade, para que eles continuem as suas evoluções espirituais, sejam em escola, sejam nos hospitais do plano espiritual, né, que nós possamos, e eu acho assim, é muito consolador você saber que o ente querido, a pessoa que a gente ama, não acabou, não virou pole, ela vai evoluir, ela vai crescer, e se Deus quiser, se for permitido por Deus, nós vamos ter a oportunidade de nos encontrarmos aí num plano superior, numa próxima vida, né? Então eu quero aí dizer o seguinte, vamos lá. O Iverson falou o seguinte: sua bênção, obrigado pelo carinho que todos da sua casa me receberam. Imagina, Iverson, foi um prazer. Estou ouvindo no carro com minha irmã Fernanda e ele está amando o programa. Fernanda, um beijo para você, muito obrigado por estar nos ouvindo. Ganhei mais um ouvinte, que bom, bom saber, Iverson, conto com vocês e assim, é assim que funciona a espiritualidade, né? É um irmão dando a mão pro outro e a gente evoluindo todos juntos. E assim, gente, com essa mensagem que eu quero encerrar o Papo Entre Irmãos, novamente agradecendo a Vério Edvan Tereniak, a Giovana Haraguchi, a Melissa, minha linda, que tá me ouvindo, a Vivian Maria, pra lá de consagrada, a Débora da Fraternidade Ogum Beira-Mar, a Monique, a Isa de Pederneiras, o André Tereniak, que sempre aí agrega muito, né, nos nossos programas, o Márcio Haraguchi, a Juliana Tereniak, acho que eu já falei, enfim, gente, quem quiser conhecer mais dos nossos programas, eles estão disponíveis no YouTube, tá? Tem um canal chamado Papo Entre Irmãos, eu deixo os links no nosso Facebook da Fraternidade Ogum Beira-Mar, no meu Facebook pessoal também, pode me adicionar, não tem problema, pode mandar. E assim, não quero curtidas, não quero likes, eu quero que essas mensagens, essa 1 hora que graças a Deus o programa e a Rádio Agita Planeta, ela disponibiliza pra gente, que ele fique aí e seja aí, né, uma forma de aprendizado. Falando nisso e não esquecendo, mas é que eu deixei para o final mesmo, a Rádio Agita Planeta essa semana está comemorando 3 anos. Então, assim, na figura do Zé Pilintra, que é o padrinho da Rádio Agita Planeta, na figura da Francine Zanck, que é a diretora, que nos deu a oportunidade de apresentar esse programa, que nos deu a oportunidade de estar mais de 1 ano já aí com Papo Entre Irmãos, né, com gripe, sem gripe, com problema técnico, sem problema técnico, passando a mensagem aí para a espiritualidade. O meu muito obrigado em nome aí do Papo Entre Irmãos, em nome de todos os ouvintes, das pessoas que me escrevem, que falam que faz diferença esse programa nas suas manhãs de sábado. Então, Fran, Rádio Agita Planeta, muito obrigado por tudo e pela oportunidade. O Iverson tá falando assim: programa espiritual não tem religião para aqueles que são evoluídos. Isso mesmo. Isso mesmo. Ah, não, peraí. Ele falou assim: ela é evangélica. Olha, mas eu tenho muitos irmãos
evangélicos que escutam o programa, viu, Iverson? E assim, tem que ser assim mesmo, foi o que eu falei. Nós somos pessoas diferentes. Seria muito cruel a gente ter uma religião e falar assim, nossa, essa é a única e verdadeira. Questione, né? A própria filosofia fala, né? Nada se apresenta como realmente é. Então a gente tem que se questionar. Deus nos deu essa capacidade de análise, né? De questionamento pra gente verificar aquilo que bate no nosso coração, né? E aquilo, eu acho assim, a religião ela tem que o quê? Pregar o amor, a caridade e o respeito ao próximo. Se ela faz esses 3 pontos, eu já tô feliz. Nós vivemos em momentos tão difíceis, né? O mundo tá vivendo um momento de falta de respeito, de falta de amor, de falta de compreensão, de violência. Às vezes eu acho que o mundo vai explodir, né? E o fato de você encontrar um jovem, uma pessoa, uma família que fala assim, olha, eu tenho uma religião, seja ela qual for, eu agradeço a Deus, porque eu tenho certeza que essas pessoas, independente da escolha, fazem diferença em suas vidas ou na vida dos seus próximos, né? E assim, gente, então, esse é o Papo Entre Irmãos. Meu nome é Leida Haraguchi. Semana que vem conto com vocês. Um beijo enorme, né? E que possamos todos receber as bênçãos aí de Pai Obaluaê, de Mamãe Nana Buroquê, e que possamos continuar aí as nossas evoluções espirituais e que os nossos entes queridos que tiveram a oportunidade de nos visitar recebam o nosso abraço carinhoso, a nossa positividade e sempre cheios de alegria. Um beijo enorme e até a próxima semana.